podem existir casos em que ocorrem alguns defeitos no sistema complemento ou no mecanismo de regulação do sistema complemento. Eu sei que eu não aprofundei em detalhes toda a via de sinalização, né, dessa cascata, que é o complemento que culmina ali no complexo de ataque à membrana, mas expliquei para vocês que existem nos humores, né, no soro, uma série de proteínas que em cascata vão acabar opsonizando o organismo e, se for possível, eliminando ele, gerando um poro. Então isso é o complemento. E às vezes pode ter deficiência nesse complemento. E isso também vai predispor o indivíduo aí a ter uma menor capacidade de lidar com agentes externos patogênicos. Então, as próprias proteínas de controle do complemento, elas podem apresentar um problema. Esse aqui é um caso, uma doença chamada de hemoglobinúria paroxística noturna. Ela acomete as hemácias, são os glóbulos vermelhos, né, os eritrócitos, responsáveis por fazer o transporte de oxigênio. E como o sistema complemento está no plasma, então, consequentemente, as hemácias elas estão expostas constantemente ao sistema complemento e às moléculas do sistema complemento. E é importante que elas tenham algum mecanismo de defesa, para evitar que elas sofram lise em qualquer contato com esses elementos, né, do sistema complemento. Então, existem formas de impedir que o complemento se associe com a membrana e elimine, consequentemente, essa hemácia. Então, são proteínas aí envolvidas com o controle. Então, isso aqui é dando só mostrando um exemplo, né? Aqui o complemento, essas moléculas são várias, né? Mas C3b se associa com a superfície da membrana da hemácia. E aí, se nada for feito, ela acaba desencadeando a associação aí do complexo de ataque à membrana, que abre um poro nessa hemácia e acaba destruindo ela, causando, né, desequilíbrio osmótico, que é um mecanismo de destruição aí dos patógenos que o complemento utiliza. Só que quando se associa nas hemácias, que estão ali em constante contato com essas moléculas do complemento, existem proteínas aí que ficam ancoradas nos fosfolipídios que são responsáveis por fazer o controle, a conversão dessas moléculas aqui do complemento que são ativas em moléculas inativas e que não vão causar problema. Então, o complemento se associa, mas são controlados por essas, as moléculas, né, do complemento são controladas por essas outras moléculas que estão na superfície da membrana, como CR1, MCP e DAF. E aí, consequentemente, o complemento se dissocia da membrana e o complexo de ataque à membrana, que é o MEC, ele é bloqueado. E aí fica ok. O eritrócito sobrevive sem problemas. Existem casos em que as moléculas que fazem o controle e impedem o estabelecimento do complemento, elas não são funcionais. Aqui no caso DAF, gera o que se chama de HPN, de hemoglobinúria paroxística noturna do tipo 2, onde há um bloqueio ineficiente do MEC. Então, de certa forma, o próprio complemento consegue ativar. Aí o indivíduo vai apresentar um fenótipo. É um fenótipo mais brando que o do indivíduo que tem HPN do tipo 3, onde faltam os elementos aqui que são bloqueadores do complemento. Então, isso significa o quê? O complemento não vai ser bloqueado, ele vai finalizar ali toda a rota de uma proteína ativando outra até chegar na ativação, por fim, do MEC, que é o complexo de ataque à membrana. E aí esse MEC vai se estabelecer na membrana, ele se insere na membrana, causa o desequilíbrio osmótico e essa célula acaba sendo rompida. E aí esse indivíduo ele vai ter um problema aí característico, e o estabelecimento de uma doença em virtude do complemento estar com algum tipo de defeito. As proteínas, desculpe, do complemento que controlam o complemento estarem com algum tipo de defeito. Mas também a gente pode ter deficiência dos próprios componentes que vão compor essa via do complemento. Por exemplo, a gente tem moléculas aí inibidoras de outros elementos do complemento, como C1, o inibidor de C1,
que quando sofre algum tipo de problema, possibilita então que a cascata aconteça pela via de C1, que vai para C2 e C2b, e depois cinina 2, ou mesmo plasmina, que também culmina em cinina 2, que é um vasodilatador e vai causar edema. Nesse caso, a doença característica pela deficiência no inibidor de C1 é chamada de angiodema. A cinina 2 é um vasodilatador, então causa uma série de problemas em tecidos mais profundos da pele. Tá? Nesse caso aqui é possível, utilizando aí outras moléculas, inclusive exógenas, a adição de medicamento, né, ele pode aí ativar novamente o inibidor, né, ou mesmo pode inativar a plasmina com outro tipo de molécula que pode ser adicionada aí de forma exógena e isso evitar a produção de cinina 2 e o edema. Mas, de qualquer forma, aqui o problema está ocorrendo nos componentes da via aí do complemento. E aí, consequentemente, eu tenho o surgimento do próprio edema. Tá? Então, um outro caso aqui de doença associada com defeitos nas proteínas de controle. E esse complemento, como eu expliquei para vocês, é uma cascata aí de dezenas de reações diferentes com dezenas de proteínas. E como cada uma dessas proteínas, dessa cascata, ela a informação para ela está contida em um gene, se eu tenho mutação em um gene, essa proteína não vai funcionar direito e a cascata pode ser interrompida ou funcionar de forma parcial. E isso, consequentemente, vai ter uma consequência, né? Vai ter uma reação no organismo. É o que a gente pode ver aqui, ó. O que eu mencionei para vocês, o inibidor de C1, né, um gene defeituoso, eu tenho distúrbio do angioedema hereditário, mas eu não tenho infecção, habitualmente nenhuma infecção típica. Né? Posso ter oportunistas, mas posso ter uma manifestação tecidual de qualquer forma. No caso, dependendo do tipo de defeito que eu tenho ali nas minhas proteínas do complemento, eu posso ter aí o estabelecimento de bactérias piogênicas ou de outras bactérias oportunistas que vão acabar surgindo. Bactérias piogênicas são as bactérias que produzem pus, tá? Quando, enfim, tem as reações inflamatórias. Tá? Então, aí algumas deficiências. E também podem existir deficiências de citocinas e dos próprios receptores das citocinas. Então, aqui alguns casos, a mutação do gene que codifica o receptor da citocina, que é chamado CXCR4, causa uma síndrome, né, com algumas consequências específicas. Eu também posso ter mutações no gene de interleucina, aqui um caso bem específico, interleucina 10 nas cadeias laterais, desse receptor, né? Então o gene aqui e as cadeias laterais que vão causar defeitos no receptor. E aí eu vou ter uma regulação defeituosa das células mieloides, as células de defesa de uma maneira geral do corpo e o desenvolvimento de doença intestinal inflamatória. Então, por quê? Porque é um receptor que capta uma citocina, lembre, as citocinas de uma maneira geral são as moléculas envolvidas com a sinalização no sistema imunológico. Então, as células elas têm que apresentar os receptores para ser ativadas, né, em resposta a algum estímulo. Aqui eu posso ter mutações do receptor. Essas mutações elas podem ser tanto inibitórias quanto podem ser reações hiperestimulatórias. Então, pode ser dos dois casos aqui. E existe também a deficiência primária de células B, a gente já conversou sobre isso em outras aulas. Eu tenho uma célula ali da medula, uma célula tronco precursora, e aí eu posso ter... A ideia é que essas células tronco da medula, elas produzam células clássicas do sistema imunológico, que conversam do sistema imunológico inato, que conversam com o adaptativo, como as células NK, e mutações em alguns genes específicos vão fazer com que as células NK, muito embora eu tenha a minha célula progenitora, eu não tenho a produção de células NK, porque para eu ter a diferenciação de uma célula tronco em uma célula NK, uma série de genes devem ser ligados e outros desligados. E aí quando isso não acontece, eu tenho deficiência de células NK. Mesmo se aplica para a produção de células B, né, que passa aí por pró-células B, pré-células B, depois célula B, depois plasmócito, né, que daí vai produzir um anticorpo. Então,
vários genes aí em alguns passos específicos podem impedir que uma célula pró-B passe para uma célula pré-B, ou que uma célula pré-B passe a se transformar em uma célula B. Isso também vai acontecer com as próprias células T. Defeitos aí vão inviabilizar que eu tenha a formação dos diferentes tipos de populações de células T. Principalmente aqui nas células TCD4 e TCD8. TCD4 aí associada a muito célula T auxiliar, muito importante no processo de conversação com as células B, para que as células B produzam anticorpos. E também aqui uma série de genes defeituosos que vão causar deficiência da conversão de uma célula T antecessora da célula TCD8, que é a célula T citotóxica, que é aquela célula T que vai reconhecer peptídeos específicos no complexo principal de histocompatibilidade de classe 1, né, que as células com núcleo apresentam, que pode estar sendo parasitada, então essa célula TCD8 vai lá, reconhece e destrói ela, essa célula com vírus dentro. Mas de qualquer forma, eu posso ter um comprometimento das vias de produção de qualquer tipo de célula de defesa se eu tenho problema em algum gene que acaba produzindo uma proteína não funcional ou com função somente parcial e, consequentemente, aquela célula final, que era responsável pela defesa, ela não é mais capaz de amadurecer. Então existem vários casos aí associados com deficiências primárias de célula B. Eu posso ter também problemas em consequência da falha de maturação das células B. Eu posso ter também problemas afetando os isótipos de anticorpos. Aqui um caso clássico é da deficiência seletiva de IgA. Lembrem, os isótipos, os anticorpos, eles variam muito. Eles podem identificar praticamente qualquer molécula. No entanto, existe uma porção delas que se associa com o receptor das células que vão fazer, que vão fazer a fagocitose. Que essa porção que se liga no receptor, ela forma os isótipos, e nós só temos alguns tipos de isótipos. Lembrem lá, IgE, IgD, IgA, IgG, IgM. Então, esses são os isótipos. E eu posso ter algumas deficiências que vão afetar esses isótipos. E isso também, muitas vezes, pode comprometer o próprio reconhecimento por parte das células que vão fazer a fagocitose. Porque o isótipo, né, o anticorpo, ele se associa com o receptor. Se eu tenho um problema no anticorpo, o meu receptor às vezes não é mais capaz de reconhecer esse anticorpo e desencadear a resposta necessária. E tem um caso bem particular aqui, que é a hipogamaglobulinemia transitória, onde eu vou ter, as crianças, os recém-nascidos, eles têm uma redução da quantidade de anticorpos, mas, no entanto, essa condição ela é transitória, quando ele acabou nascendo e os anticorpos do tipo IgG, eles começam a reduzir. Lembre-se, quando a criança estava em desenvolvimento na barriga da mãe, a mãe fazia o transporte de anticorpos específicos para esse filho, no caso o feto, do tipo IgG, porque o IgG é o único que é capaz de atravessar a placenta, lembra? IgG é grávida, então a mulher grávida consegue passar o IgG. Só que acontece quando a criança nasce, a mãe deixa de passar o IgG, a quantidade de anticorpos IgG reduz, e aí a criança vai obter essa quantidade de anticorpos, pelo menos não do tipo IgG, mas ela vai obter anticorpos do tipo IgA através da amamentação, principalmente do colostro, ali, que é o primeiro leite da mãe. E esse é um caso mais grave em crianças que são prematuras, porque o sistema imunológico delas não está tão desenvolvido, né? Ficou menos tempo na barriga da mãe, a mãe não foi capaz de passar para essa criança tantas células de defesa, né? Células de defesa, não, tantos anticorpos aí responsáveis pela defesa, anticorpos do tipo IgG, e aí o indivíduo, né, a criança ali, ela acaba sendo mais suscetível ao desenvolvimento de doenças. Então, é um caso mais complicado nesses lactentes aí que são prematuros. Então, tem aqui várias deficiências que vão poder afetar os linfócitos. Percebam o seguinte, sempre genes específicos que vão estar vinculados com algum distúrbio.
por exemplo, uma série de genes aqui que causam problemas, né, na produção, inclusive, do complexo principal de histocompatibilidade, vai estar vinculado com imunodeficiência variável comum. E aí isso vai possibilitar ou melhor, impossibilitar que o organismo desenvolva respostas específicas, e aí aparecem as infecções típicas de cada um desses quadros. Percebam que os patógenos, eles podem às vezes ser os mesmos, mas muitas vezes podem ser patógenos diferentes. Porque como eu estou afetando genes diferentes, consequentemente são algumas rotas de reconhecimento de patógenos que acabam sendo comprometidas, e não todos. Nesse caso aqui de doença. Tá? Então, linfócitos B comprometidos também vão acabar afetando a resposta do sistema imunológico. E assim como eu tenho a deficiência primária de células B, eu vou poder ter a deficiência primária de células T. Essa deficiência primária de células T, ela pode ser caracterizada pelo desenvolvimento deficiente do timo. Lembrem, as células B e as células T, elas têm a origem na medula óssea, a medula vermelha, tá? Só que as células B, elas têm origem e se desenvolvem, amadurecem dentro da medula óssea. As células T não, elas têm a origem dentro da medula óssea, mas elas migram até o timo, fica aqui próximo do externo, e aí lá no timo elas vão amadurecer. E aí então vão poder estar aptas a defender o organismo. Então, o desenvolvimento deficiente do timo ele causa uma síndrome muito característica, que é a síndrome de Digeorge. Tá? E muito provavelmente a síndrome está associada com a mutação do fator de transcrição específico envolvido no desenvolvimento embrionário. Então, nós temos o quê? O desenvolvimento deficiente do timo sendo causado por um problema e um fator de transcrição durante o desenvolvimento desse indivíduo. Lembre-se, os fatores de transcrição são proteínas que se associam à molécula de DNA e regulam, então, diversos genes. Então, o fator de transcrição é uma proteína que reguladora do DNA, ela pode ativar milhares de genes. Então, ao não ativar esses milhares de genes durante o desenvolvimento embrionário de forma correta, o timo do indivíduo não se desenvolve da forma adequada, da maneira adequada. Tá? Então, isso é uma síndrome bem característica. Também pode ocorrer interrupção da diferenciação inicial das células T. Oi. A sua chamada travou umas 2 vezes agora. A minha o quê? A sua chamada travou umas 2 vezes agora. Cara, deve ser minha internet. Inclusive até minha câmera estava com problema antes. Travou, mas vocês conseguiram acompanhar ou eu estou falando aqui e ninguém está vendo? Ficou uns 5 segundos, aí depois passou um pouco, aí depois ficou mais uns 5 segundos. Qualquer coisa me avisem, eu vou tentar substituir pela do telefone, mas não sei se ela é melhor, tá? Mas então, obrigado por avisar. Desenvolvimento deficiente do timo, tá? Então pode ser uma consequência aí de deficiência primária das células T e também interrupção do próprio processo de diferenciação das células T. O problema principal quando isso é lá no início do desenvolvimento das células T. Pode também ocorrer alguns tipos de deficiências que vão impedir a colaboração das células T com as células B. Inclusive tem o Wiskott-Aldrich aqui, é uma síndrome bem característica que acaba causando, né, problemas nas vias de transdução de sinal e da própria a modificação do citoesqueleto, que é necessária aí, muitas vezes para os processos aí, críticos da célula. Então vejam bem, o que é uma via de transdução de sinal? Quando a célula recebe um estímulo externo, geralmente pelo receptor, ela tem uma cascata de sinalizações até chegar lá no núcleo, né, e produzir proteínas que são importantes, ou se essa sinalização ser direcionada para outros locais. Tá? Então essa aqui é a via de transdução do sinal. O sinal é passado desde do receptor até uma resposta final da célula. E essa disfunção na colaboração das células T com as células B pode, inclusive, comprometer a própria produção de anticorpos. Porque lembre-se, as células B produzem anticorpos, mas muitas vezes as células T vão lá e colaboram com as células B para que elas produzam os anticorpos.
auxiliam as células B na produção de anticorpos. Em alguns casos, as imunodeficiências elas também vão poder estar associadas com a resposta imune hiperativa. Tá? Isso está muito também, às vezes, isso pode estar muito vinculado às respostas aí de hipersensibilidade, mas aí a gente vai ver isso na próxima aula. Mas pode acontecer de algumas imunodeficiências causar uma resposta imune hiperativa. Tá? Vamos imaginar um receptor que deveria somente estar sendo ligado na presença de uma molécula que se associa, né, o ligante, e por alguma mutação ele está constantemente ligado. Então isso pode causar uma resposta imune hiperativa, que não é bom para o indivíduo porque ele vai estar ali constantemente desencadeando aí essa resposta inflamatória. E existem casos muito particulares, como o da imunodeficiência combinada grave. Então, nas deficiências primárias, células T, que eu mencionei para vocês, a gente vai ter um comprometimento significativo do sistema imunológico, né, em termos de produção de células T, mas algumas células vão poder estar presentes, muito embora a própria função delas possa estar comprometida. No entanto, nessa CID, que é a imunodeficiência combinada grave, normalmente, né, tem uma incapacidade, né, absoluta do organismo desenvolver as células T. E então a consequência ela é muito mais significativa. Existem vários defeitos gênicos que podem ser responsáveis pelo desenvolvimento da imunodeficiência combinada grave. Essa sim é uma condição bem crítica. Inclusive também vários defeitos nas vias de sinalização das citocinas, que são as moléculas e os mensageiros químicos do sistema imunológico, e alguns genes foram bem caracterizados já. A própria cadeia a gama comum, né, de receptor de citocina está associado, problemas nela está associado aí com 40% dos casos de CID. RAG1 e RAG2 e Artemis, que são fatores de transcrição, ou seja, moléculas que controlam uma série de outras, moléculas, né, que controlam uma série de genes. Se elas estão defeituosas, todos esses genes não são ligados, aí eu tenho um fenótipo, né, bem característico, que nesse caso é a CID, né, imunodeficiência combinada grave. Estou chamando a atenção porque uma dessas questões, se não me engano, está associada, aparece lá no questionário. Mas enfim, percebam também o seguinte, dependendo do tipo de mutação que eu tenho, eu posso ter ausência de células T, de células B, mas eu tenho a presença de células NK. Então, dependendo da mutação que está acontecendo, algum tipo de célula é produzida, mas dependendo do tipo de mutação, eu posso ter ausência total de células T, B e NK. E aí o quadro, né, consequentemente, é muito mais grave. E aqui, olha só, em algumas mutações específicas eu tenho ausência total de células T, mas eu tenho células B e células NK, que daí podem de alguma forma suprir essa deficiência. Obviamente o indivíduo ele vai ficar de alguma forma comprometido, no entanto, ele ainda vai ter uma vantagem adaptativa em relação aos indivíduos que têm aquelas versões mais graves de mutações. Como é que está aí? Está tranquilo? Não teve mais interrupção? Não, professor. Tá, beleza. Vou seguir aqui. Lembra da recombinação VDJ para a produção dos anticorpos? A CID pode resultar de deficiência dessa produção correta de anticorpos também. Ocorre a junção equivocada, por assim dizer, e aí meu anticorpo ele não é funcional. Aí tem um indivíduo que não tem anticorpos, então o sistema imunológico dele fica muito mais comprometido. E também, às vezes, pode ocorrer defeitos hereditários da própria função dos linfócitos, né? Como a síndrome de Duncan. Professor, travou de novo aqui. Mas que coisa! Enfim, se ficar muito crítico aí, eu não sei, deixa eu ver aqui quanto tempo falta. Não, ainda tem tempo aí. Tal. Quer dizer, eu vou acabar essa parte aqui só. Eu nem vou começar então a outra parte. Pode ser a internet aí que tá ruim. Mas se ficasse muito, muito crítico, vocês me avisem. Que daí eu vou tentar trocar pelo celular. Oi?
Tá travando bastante, então, é isso? Ana, não tô ouvindo, desculpa. Quando você estava avisando para te avisar quando travasse, aí ele travou de novo. Pera aí, vocês me deem um tempinho. Rapidamente vou resolver isso aqui. Quer dizer, espera. Vou rotear aqui pelo meu celular. Não falta muito, só vou acabar essa parte de imunodeficiência. Espero que não falte muito. Eu ainda quero falar de hipersensibilidade. Eu ia falar, mas já vi que não vai dar tempo. Mas aí eu falo na quarta-feira. Como é que vocês estão com o PCC? Tá tranquilo? Nem olharam o PCC ainda, no Eu mínimo. olhei, professor. Pessoal, não deixem isso para os últimos dias, não vai dar certo. Professor Lauro, deixa eu fazer uma pergunta. É porque no PIBID a gente fez o sistema BO, lembra? Que a gente teve que apresentar para a professora Regina. Então eu estava pensando em reaproveitar. Ok, vocês vão apresentar isso aí, até para a gente dividir essas abordagens de vocês. Né? Pode ser. Pode? Pode, é uma prática, não? Tá bom, mas não vai ser igual. Vou mudar os vídeos, não vai ser igual, né? Porque também, né, não pode. Tá, então, bom, acho que agora fiquei com delay aí, mas tudo bem. Só vou acabar aqui. Oi? Eu não vi ainda, porque realmente eu não tive tempo ainda, mas eu vou olhar. É interessante que vocês olhem isso, porque senão às vezes pode ficar muito pesado lá no final. Sei que vocês têm muitas atividades, eu sei que ficou ruim porque ficou tudo concentrado em pouco tempo, que era para ser em 6 meses, é só em algumas semanas. Mas aí vocês vão me dando esse retorno aí. Inclusive, eu acho que eu comentei, vocês podem fazer em dupla, qualquer coisa, até para apresentar é mais fácil, dependendo do caso. Mas quem quiser fazer individual, pode fazer individual, enfim, fica a critério de vocês. Mas enfim, vou voltar aqui. Pelo menos 10 minutos a mais, eu acho que eu acabo isso. Se não acabar, aí eu continuo em outro momento. Não vou acabar. Tá, mas vamos chegar pelo menos em imunodeficiência secundária. É possível, tá, fazer diagnóstico. Como assim? Eu não estava compartilhando. Eu ia falar do diagnóstico. É possível fazer diagnóstico? Cara, minha internet agora não ficou muito boa. Mas se não trancar, tá bom já. Vocês estão ouvindo? Tranquilo? Sim, eu estou te ouvindo, professor. Tá, ok. Então, se me escutam e veem a tela, tá perfeito. Então, é possível fazer diagnóstico dessas imunodeficiências primárias. Tá? Existem várias formas, uma avaliação por estimativa quantitativa. Né? Então, existem os elementos importantes do sistema imunológico, eu posso quantificar eles, e aí, extraindo o plasma, enfim, fazer uma análise, e isso determinar se o indivíduo está com comprometimento do sistema imunológico. Existe uma série de testes aí, por exemplo, e a gente percebe que indivíduos que têm deficiência nas células T, eles são hiporreativos ou não reagem a testes cutâneos com antígenos. A gente vai ver isso na resposta de hipersensibilidade. Eu posso colocar na pele uma coisa que causa alergia e eu tenho uma resposta. Mas o indivíduo que tem deficiência de célula T, geralmente, ele não tem estímulo nenhum. Tá? Também existem testes in vitro para o complemento, e para ação bactericida e outras funções dos neutrófilos. Então, se o neutrófilo não está respondendo, significa que o indivíduo tem comprometimento. Assim como é possível avaliar o surto oxidativo, o respiratório, por exemplo, o surto respiratório, né, dos neutrófilos. Lembra que eu falei, os neutrófilos eles têm uma série de
espécies intermediárias de oxigênio, intermediárias de nitrogênio que são tóxicas. E eles liberam, né, causa o que se chama de burst respiratório. Só que às vezes, tipo, a célula ela pode não apresentar esse burst e aí, consequentemente, as células do indivíduo não estarem liberando esses intermediários aí reativos, esses radicais livres, né, que são radicais livres, na verdade, e aí o sistema imunológico ser parcialmente comprometido. Então é possível avaliar esse surto respiratório, surto oxidativo, desculpe. E caso, né, os testes eles forem sugestivos de imunodeficiência primária, o diagnóstico de fato vai ser comprovado fazendo análise genética do indivíduo. Porque dependendo, tipo, lembra, eu mostrei aqui vários genes diferentes, dizendo que essas mutações elas conferem algum tipo de fenótipo característico no indivíduo, no caso, comprometimento do sistema imunológico. Então é possível analisar, né, fazer o rastreio de qual é o gene e aí ver se esse gene está ok, se de fato ou se de fato ele é o responsável por causar a doença. Quando se conhece o gene, né? Porque às vezes não existem genes, inclusive mostrei nas tabelas para vocês, alguns são desconhecidos, então fica muito mais difícil de determinar. Mas essas imunodeficiências primárias, como eu havia explicado para vocês anteriormente, lá no início, elas são doenças relativamente raras porque o indivíduo nasce com elas. E existem formas de tratar essas imunodeficiências. Oi? Doenças hereditárias, no caso, é possível, é uma coisa muito maluca, a pessoa, no caso, desde antes de estar doente, criar ou tomar algum tipo de remédio para evitar que tenha uma doença, tipo uma doença hereditária? Sim. Aqui, vou te dar 2 exemplos. Reposição dos componentes ausentes. Então, isso não é sempre, mas é possível de ser feito. Eu tenho uma molécula, por exemplo, que é crítica para que alguma coisa, para que aquela reação ocorra e eu não tenho o fenótipo de uma síndrome e eu reponho aquela molécula. Não sei se, claro que não é da época de vocês, mas tinha um filme do Óleo de Lorenzo, que era tipo, enfim, eu até vou indicar para vocês verem como é que funciona, assistam esse vídeo, se tiverem tempo, claro, que era um componente ali que estava faltando que podia ser adicionado. Então é possível, o indivíduo tem uma predisposição genética, eu sei qual é essa predisposição genética, ou enfim, ele tem a doença genética, de fato, eu posso repor o componente que está faltando. Isso é uma possibilidade, e aí o indivíduo pode ter uma vida normal. E algumas condições, por exemplo, eu só preciso do componente na fase ali da infância, e depois quando adulto não mais. Então é possível resolver dessa forma. Preferencialmente, né, em termos de sistema imunológico, o que se busca é o transplante. Mas aí o indivíduo, lembra, isso é mais complexo, a gente está falando aí de células tronco que tenham que ser compatíveis com o receptor. E aí eu posso fazer essa transferência, esse transplante e resolver o problema da reposição de um componente específico. Uma abordagem mais moderna, ainda experimental, já é experimental há décadas, assim, muitas e muitas décadas, para falar a verdade, mas ela tem tido um progresso bem significativo aí nos últimos anos, é de terapia genética. E o que consiste a terapia genética? Eu modifico o gene defeituoso. Então aqui está mostrando uma linhagem celular acondicionando um vetor retroviral para terapia gênica, ou seja, eu tenho um vírus, um retrovírus, nesse retrovírus ele carrega as sequências para possibilitar que meu gene seja integrado ao DNA do hospedeiro, mas esse vírus não vai causar nada. Bem, não é muito difícil de imaginar, a ideia ali, por exemplo, que a vacina da AstraZeneca ou da Sputnik vão usar um adenovírus para fazer o transporte de material genético, não é isso? Do RNA. Só que aqui a gente vai utilizar um vírus para fazer o transporte de um material que vai substituir, daí sim é intencional. Né? No caso das vacinas ali não vai ter integração no genoma, mas a gente pode direcionar o material genético para ser integrado no genoma. E aí eu tenho um gene defeituoso, mas eu incorporo um gene que esteja correto. E aí, consequentemente, eu tenho a produção do RNA mensageiro e aí da proteína funcional normal.
Isso não vai funcionar, por exemplo, no indivíduo já adulto para células de tecidos, né, para transformar ele totalmente em um organismo transgênico e solucionar o problema. Isso é mais eficiente quando eu uso células-tronco somente totipotentes. Mas eu posso utilizar uma linhagem sanguínea do indivíduo, uma célula-tronco da linhagem sanguínea, que vai produzir as células de defesa e alterar essa célula, multiplicar, por exemplo, em placas e depois devolver para o organismo de volta. E ela se instala ali nos órgãos do sistema imunológico e passa a fazer cópias e, consequentemente, produz novamente uma proteína funcional normal. Então é possível fazer isso, utilizar vírus para que eles integrem ou estimulem a integração de DNA corrigido dentro do genoma do indivíduo. Então eu posso utilizar a terapia gênica, teoricamente, né, eu posso utilizar a terapia gênica. Tem alguns trabalhos bem interessantes, mais recentes, que mostram que essa abordagem tem potencial para ser empregada aí nas próximas décadas em larga escala. Mas ainda vamos esperar aí algum tempo. Mas já tem alguns trabalhos bem promissores. Mas também essa abordagem aqui, ela já é há muitas décadas está sendo implementada e até hoje não teve esse resultado tão almejado. Mas é possível, então, repor os componentes que estão faltando, dependendo da situação, é possível repor, nem sempre é. Eu posso fazer um transplante de células, se houver compatibilidade, e também é possível aplicar, teoricamente, a terapia gênica, onde eu vou substituir o gene ruim e defeituoso por um gene que seja funcional. Tá? E existem casos aí de imunodeficiências secundárias, e o caso mais típico de imunodeficiência secundária é o do HIV. Eu vou deixar para falar isso aqui. Só vou explicar rapidamente esses conceitos. Lembre-se, imunodeficiência primária, genética. Imunodeficiência secundária, algum fator ambiental. Então, muitos fatores eles podem causar depressão da resposta imune. O estado de desnutrição, isso é clássico, né? As pessoas principalmente vão apresentar, né, deficiência, né? Principalmente na deficiência de ferro, de zinco e de selênio. Não tem nada mostrando que, por exemplo, um aumento aí de consumo de gordura seja vinculado a uma depressão do sistema imunológico. Mas de algumas substâncias, sim, porque muitas vezes são cofatores de reações enzimáticas ou cofatores de receptores ou cofatores de proteínas que são importantes para o sistema imunológico. Lembra, o cofator ali pode ser uma molécula, um íon, que se liga à estrutura de uma proteína e faz com que ela assuma a conformação natural dela. Só para pensar aí um caso mais clássico das próprias moléculas de ferro, né, no anel porfirítico da hemoglobina que transporta oxigênio. Sem ferro dá problema. Então, de fato, quadros de desnutrição com comprometimento de alguns nutrientes específicos vai fazer com que a resposta imune do indivíduo seja comprometida. Existem também agentes terapêuticos, raio-x, fármacos citotóxicos, né, são tóxicos para as células, corticosteroides, que suprimem o sistema imunológico, eles podem ter efeitos desastrosos sobre o sistema imune. No entanto, dependendo se a gente imagina os corticosteroides, eles podem auxiliar também. Citei para vocês aqui o próprio caso do coronavírus. Professor? Oi. Só uma pergunta. Sim. No caso desse estado de desnutrição, com a deficiência de ferro, zinco, selênio, no caso, a alimentação baseada desses itens aí, o nosso organismo só vai absorver uma quantidade X. Sim. Né? Então não adianta assim... Fazer suplementação, é isso? É uma quantidade moderada e de todo jeito o nosso organismo só absorve uma quantidade X. Sim, o resto é eliminado pela urina. Tá? Inclusive, tem que cuidar também, né? A gente pode ter problema de hipervitaminose, por exemplo, ou de excesso de... O corpo, tudo é balanceado. Então, quando a gente fala de estado de desnutrição, é porque, de fato, as pessoas têm uma ingesta calórica e uma ingesta calórica de pouca qualidade, e aí que vai desencadear o problema. Mas para nós, assim, por exemplo, se temos uma dieta relativamente balanceada, a gente não precisa fazer ingestão de suplemento alimentar. O excesso, ele não é bom também, tá? Mas voltando aqui. Então, agentes terapêuticos podem causar problema. E
infecções virais e doenças linfoproliferativas, que atacam os linfócitos. Agora nós vamos falar de doenças virais, o caso mais interessante é o do HIV, mas vou antes disso abordar aqui um outro caso, que é o do sarampo. Ele é uma virose, um vírus com genoma de RNA, que tem como uma particularidade que foi descoberta recentemente, de fato, é que ele... lembra que quando nosso corpo entra em contato com patógenos, ele vai criando células de memória, tanto B quanto células T. Aí o indivíduo teve contato com dengue, com chikungunya, com gripe, com rotavírus, que causa gripe, com vários tipos de doenças, e ficaram ali guardadas células de memória. O problema do sarampo é que ele destrói as células de memória, ou seja, o sistema imunológico, em termos de capacidade de reconhecer patógenos de infecções prévias, ele fica zerado. Então esse é um dos grandes problemas que algumas doenças, principalmente viroses, podem acometer. O sarampo é uma clássica. Então a pessoa que pega o sarampo, imaginar um adulto aí, além do problema, né, do organismo, ele tem o sistema imunológico dele zerado. Não se sabe exatamente quais são todos os mecanismos pelos quais o sarampo ele acaba destruindo as células de memória, mas isso acontece. Professor, o sarampo, a gente só tem uma vez, tipo catapora? Ou essas doenças a gente tem mais de uma vez? E por que a maioria das vezes a gente ouve falar só em criança? Porque é mais típico em criança, mas o indivíduo adulto pode pegar. O sarampo pode pegar, e catapora também, pode pegar mais de uma vez. Mas a gente faz vacina para isso, não? A gente foi vacinado contra sarampo, a gente foi vacinado contra... Catapora não sei, eu peguei. Mas sarampo a gente tem vacina. Então é por isso que a gente não vê tão espalhado na população. É uma doença relativamente controlada que os países aí de primeiro mundo estão tendo os novos surtos. Então não tende a acometer somente a criança, vai atingir adultos também. Só que acontece que as crianças já são imunizadas. Nós fomos imunizados provavelmente com sarampo. Então isso tende a reduzir o problema. E algumas doenças, elas vão ser, sim, não é o caso, né, mais típicas de terem problemas em crianças e em idosos. E isso acontece porque tanto as crianças quanto os idosos têm o sistema imunológico comprometido. Então não é tão frequente em pessoas aí adultas. Por quê? Porque na criança o sistema imunológico ainda pode não ter se desenvolvido também, e no idoso o sistema imunológico ele já não é mais tão eficiente. Então esses dois espectros aí em termos de idade, eles são mais, tendem a tomar mais cuidado, mas os adultos eles apresentam maior resistência. Então por isso que a gente fala de as crianças são mais suscetíveis exatamente pelo não amadurecimento do sistema imunológico. Só que a gente tem que cuidar, né, porque muitas das vacinas já são aplicadas em crianças, aí o adulto não precisa fazer. Então tem esse outro aspecto também. Tá? Mas de fato, das doenças que a gente tem aí, a mais interessante em termos de vida, em termos assim, não de vida, em termos de ciclo, né, de reprodução, de ciclo reprodutivo e pandêmico também, é a AIDS. A AIDS foi a grande pandemia, era a grande pandemia até a chegada aí do coronavírus. A gente vai dar uma olhada de como funciona aí a resposta do sistema imunológico. Peraí, eu tenho tempo. A aula é hoje até às 19h40, pelo menos. Vou continuar. Síndrome de imunodeficiência adquirida. Então vocês percebam aqui, estimativa aí de adultos e crianças infectados pelo HIV. É notório que o número de indivíduos é muito maior na África, principalmente na subsaariana. No entanto, a AIDS, ela tem o critério, de fato, para ser uma pandemia. Como eu expliquei para vocês, a pandemia, um dos fatores principais, ela tem um momento ali assintomático, que o indivíduo pode passar para outros indivíduos sem manifestar o sintoma. Aí se explica o sucesso aí da Covid-19. Inclusive essa última variante que está chegando no Brasil, ela tem uma capacidade de transmissão extremamente grande. E em latência, no corpo do indivíduo, por exemplo, ele vai ter num primeiro momento uma resposta aguda à infecção pelo HIV, de fato isso vai acontecer, mas depois o sistema imunológico ele acaba combatendo, né, parcialmente o vírus,
E vai ter um período de latência ali de 10 anos, tá? Antes de manifestar a AIDS propriamente dita, tá? Que é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Tá? Então, nesse período aí, em que o vírus está ali dormente no corpo do organismo, ele pode ser transmitido para outras pessoas, o que ajuda a explicar, assim, ter se espalhado pelo mundo de maneira relativamente rápida. Hoje teria se espalhado muito mais rapidamente. Tá? Mas uma coisa interessante que a gente pode ver é que o vírus da AIDS, ele é visivelmente dividido em duas populações diferentes. Tá? Esse aqui que é chamado de HIV-1 e HIV-2. HIV-2 ele atinge uma parcela mínima, né, dos indivíduos no mundo, em torno de menos de 2%, se não me engano. E isso confinado basicamente na África. O HIV-1 que se espalhou pelo mundo. Então vocês já podem imaginar que todos os esportes estão sendo feitos por HIV-1. E HIV-1, de fato, é uma população diferente aqui do HIV-2. Tá? Surgiram eventos assim, independentes, provavelmente. Tá? E a gente pode ver também que o vírus HIV ele tem um parentesco aqui com os vírus HIV de símios. Então, o que isso quer dizer? Muito provavelmente o HIV evoluiu de um vírus aí que afetava símios, se adaptou aí ao organismo humano e acaba então infectando as pessoas que de alguma maneira tiveram que, muito provavelmente, não se sabe como, contrair isso dos símios, desculpe. No entanto, talvez por alimentação, não se tem certeza de como isso aconteceu exatamente. Tá? Então, só mostrando aqui essas duas populações de HIV e aqui, novamente, algumas linhagens específicas do HIV quando comparada aí algumas de símios. Uma árvore filogenética que ajuda a explicar a evolução dos vírus da AIDS. Então, nós temos vários vírus. Agora, como é que é a evolução clínica da doença do HIV? Começa assim, o indivíduo teve o contato, ele tem a infecção primária. Então, 4 linhas aqui importantes. Essa azul aqui, anticorpos específicos contra o HIV. Em roxo, as células T citotóxicas específicas contra o HIV. As células T, lembrem, as citotóxicas, elas reconhecem os células que têm vírus dentro delas. Aí elas destroem essas células, por isso que são importantes. Algumas classes, né? Nós temos aqui também a contagem de células TCD4. Por que são importantes as células TCD4? Porque o HIV ele se esconde dentro das células TCD4. Então, o que vai acontecer aqui no caso da infecção? E aqui o vírus plasmático, tá? Que a gente tem um plasma. Então, o indivíduo teve um momento de infecção primária. O que aconteceu? Não ocorre resistência, o vírus se multiplica bastante e, consequentemente, ele infecta as células TCD4, que são as células T auxiliares. A quantidade de células T auxiliares reduz de maneira significativa. Tá? No entanto, as células T citotóxicas, elas reconhecem esse patógeno, elas acabam por se multiplicar e, consequentemente, destroem os vírus e volta a crescer a população de células TCD4. No entanto, a quantidade de células TCD4 que passa a existir no corpo do indivíduo que foi infectado é significativamente menor da quantidade inicial. Então, ele já começa, né, a ter uma resposta do sistema, deprimida do sistema imunológico. Mas esse período aqui de latência, né, ocorre aí, ou seja, ele perdura aí por cerca de 10 anos, uma década, até o indivíduo manifestar os sintomas, e aí quando ele manifesta os sintomas, diz assim, a concentração de células TCD4 é de menos de 400, o vírus ele se espalha de maneira substancial, as células TCD4 reduzem, as células TCD8 também acabam reduzindo, os anticorpos acabam reduzindo, aqui o indivíduo vai morrer. Tá? Então, tem um período de incubação bem grande, o vírus se esconde dentro das células de defesa do corpo. Isso ajuda a explicar a morte aí do indivíduo por qualquer tipo de infecção. Ninguém morre de AIDS. Tá? Não faz sentido dizer isso. O indivíduo morreu de AIDS. Não, não faz. Ninguém morre dessa doença. No entanto, o indivíduo ele vai morrer de qualquer outra coisa. Mas não foi a outra coisa que matou ele. Foi a AIDS. Tá? É a mesma coisa de dizer, a Covid não mata. Sim, mas ela foi responsável por destruir, né? Por exemplo, uma inflamação aguda. Tá? Então, a causa da morte é a AIDS, tá? É o vírus. Né? No entanto, desculpe, a causa da morte, de fato,
é qualquer outro tipo de micro-organismo. Uma gripe, um resfriado comum, toxoplasmose, fungos oportunistas, né, eles vão matar o indivíduo. No entanto, o indivíduo só vai morrer porque teve o sistema imunológico destruído pela AIDS. Então entendam isso, ninguém morre de AIDS, no entanto a AIDS destrói o sistema imunológico, ela é a causa de fato, né, da morte do indivíduo, mesmo que seja indireta. Existem, né, variações, por exemplo, entre indivíduos, né, em termos de manifestação da doença. Inclusive existem indivíduos que vivem com a AIDS de boa, sem problema nenhum e nunca vão morrer disso. Mas isso não quer dizer que eles não possam passar para as outras pessoas. Tá? E isso acontece porque existem variações genéticas tanto no vírus, tá? A gente tem HIV-1 que se espalhou pelo mundo, mas existem subpopulações desse vírus. Então, algumas vão ser mais infecciosas que outras e também existe a própria resistência do indivíduo. Tá? Que, nesse caso, até os grupos sanguíneos podem estar vinculados. Né? Alguns grupos sanguíneos parecem oferecer maior resistência ao HIV. Não se sabe exatamente qual o mecanismo, mas sabe que isso acontece. Então, para vocês perceberem aqui, a homozigosidade do HLA, que é o complexo principal de histocompatibilidade de classe 1, a homozigosidade pode indicar uma progressão mais rápida. Que faz sentido, porque quanto mais variabilidade eu tenho no meu MHC, consequentemente, mais possibilidade de identificar partículas do patógeno vão existir. Tá? Então, quanto mais homozigoto, mais rápida a progressão aí da doença. Então, existem alguns genótipos específicos em humanos que têm uma evolução mais lenta e alguns genótipos específicos que vão ter uma evolução mais rápida. E isso vale para tudo, vale para qualquer doença, vale para qualquer organismo. É por isso que é importante existir variabilidade genética, porque a gente nunca sabe qual o tipo de patógeno que vai aparecer. E sempre que o patógeno aparecer, se houver variabilidade genética, algum indivíduo sobrevive e aí continua o processo evolutivo. Então, há indivíduos, né, altamente resistentes à infecção do HIV e uma das causas é uma mutação do receptor da quimiocina, que é um CCR5. Existem ali, o vírus, ele se associa com o receptor, né, e algumas moléculas dos indivíduos também atuam como correceptores. Então, tem receptor, tem correceptor e isso permite que o vírus entre dentro da célula. Só que alguns indivíduos apresentam, por exemplo, algumas mutações nos receptores que são importantes, né, ou correceptores que são importantes para o HIV se ligar. E aí o HIV não consegue identificar, e esses indivíduos eles são resistentes. Então aqui está mostrando a estrutura, não vou parar aí para dar uma analisada nela, mas essa aqui é a estrutura, lembra, são nucleotídeos aqui, mas são representadas várias sequências que estão associadas com produção de proteínas específicas, mas vou chamar a atenção de vocês aqui do NEF, a gente viu o NEF envolvido no processo aí de promover infrarregulação de CD4 superfície e expressão do MHC de classe 1. Bloqueio de apoptose. Esses são mecanismos que nós vimos lá nas formas, por exemplo, que as células evitavam que o MHC de classe 1 fosse exposto aí para reconhecimento por parte das células T. Então, existem aqui vários elementos importantes para a manutenção do ciclo viral do HIV. Só mostrando aí, esse genoma já foi completamente sequenciado. E aqui como ocorre esse processo de infecção. Então, é simples, pessoal. Existe aqui um receptor e um correceptor, que pode ser esses dois tipos, CCR5 ou CXCR4. Tá? Ambos podem atuar como correceptores do HIV. Existem, então, espículas, assim como o Covid, aqui existem espículas que se associam com os receptores. Uma vez que está ligado ao receptor, existe a possibilidade, então, do vírus infectar a célula, transmitir para ela, então, o material genético. Como é um vírus de RNA, vai existir a necessidade de ocorrer a transcrição reversa. Então, se o vírus ele insere a molécula de RNA, ocorre a transcrição reversa, e a molécula de RNA se torna molécula de DNA, e esse DNA passa a ser integrado na célula. E aí, consequentemente, ocorre a expressão das proteínas virais, ou não. Quando ocorrer a expressão das proteínas virais, o vírus está então naquela que é chamada de fase lítica, ele acaba então irrompendo aqui e destruindo a célula, e eu tenho aqui, quando o vírus sai da célula, fora da célula, ele é chamado de vírion, né? Um outro detalhe, a gente já comentou sobre isso.
Então ele sai da célula, acaba matando ela, mas pode acontecer do vírus permanecer dentro da célula, naquela fase latente. E aí só está o material genético sem ser expresso nada. Se não é expresso nada, não tem RNA, não tem proteína, e as moléculas do MHC não vão acabar apresentando nada para as células de defesa. E aí ele vai passar despercebido pelo sistema imunológico. Então isso pode ser um problema clássico aqui do HIV e de outros vírus que utilizam o mesmo mecanismo de latência. Então é assim, se associa, se liga nos receptores, larga o material genético, como é de RNA, esse material genético ele corre o processo ali de transcrição reversa, pela transcriptase reversa, que é a enzima que faz essa conversão invertida de molécula de RNA para molécula de DNA, e esse DNA acaba se integrando dentro do genoma do hospedeiro, que passa então a produzir as proteínas do vírus. E pode ter aí a fase lítica ou a fase de latência. E esse é um outro aspecto, né? A transcriptase reversa do retrovírus, ela não vai ter um mecanismo de revisão e, consequentemente, tem introdução de 0,1 a 1 mutação por replicação do genoma, ou seja, o vírus ele muta muito, como basicamente todos os vírus. Eles têm uma taxa de mutação acentuada porque as enzimas responsáveis por fazer a correção do material genético que é incorporado, elas não são mais enzimas funcionais. Aliás, são enzimas funcionais, mas sem o sistema de correção funcional. Ou seja, ela só transcreve, incorporou algum errinho e tanto faz. Então, existe terapia para HIV, né, tanto de fármacos quanto de vacinas. Vacinas, a gente já comentou, é muito mais difícil, mas de fármacos podem atacar em diversos pontos, né, do ciclo viral, né, do ciclo de reprodução do vírus, de entrada, do processo de fusão, da transcrição reversa, da integração, da transcrição, transativação das moléculas, da montagem do capsídeo, da maturação. Então, pode ser desenvolvidos fármacos, alguns atuam em alguma dessas fases, no entanto, nenhum é capaz de evitar a presença do vírus. E um grande problema na terapia de infecção consiste no desenvolvimento da resistência aos fármacos. Então, a própria natureza dessa transcrição reversa, propensa a erro, vai fazer com que haja uma replicação rápida com muitos mutantes. E aí os medicamentos acabam não sendo capazes de ser tão eficientes. As vacinas, como a gente já comentou, contra o HIV, muito embora sejam promissoras, elas têm muitos obstáculos presentes. Variabilidade do vírus, né, mudou a estrutura do vírus, a vacina, né, o anticorpo, né, a resposta desencadeada ali pela vacina, que é a produção de anticorpos, não vai mais ser capaz de ser eficiente. As espículas do vírus que recobrem, né, essa molécula, que vão se associar com o receptor, elas também podem ser de difícil acesso para os anticorpos. E pode acontecer também do vírus se integrar, como a gente conversou, no genoma do hospedeiro, e aí a célula está ali dormente, as células de defesa não tem como identificar. Isso pode ser um problema. E olha só essa estrutura aqui, CD4, CCR5, tem ainda CRCX4, que é outro tipo de correceptor, junto com o CCR5. A ideia é que, aqui está a espícula, olha só, do vírus, é um modelo tridimensional, a ideia é que o anticorpo produzido se associe com a espícula do envelope, né, do vírus, e impeça que essa região interaja com os receptores. E aí, consequentemente, o vírus ele é neutralizado. Esse é um modelo hipotético. Então, tenta se desenvolver sabendo qual é a conformação em que essa molécula pode se associar, eu deduzo quais são os melhores aminoácidos e aí, consequentemente, eu também sei qual é a melhor sequência de nucleotídeos. Então, pense em produzir vacinas dessa forma. No entanto, é difícil. E uma das dificuldades aqui, como a gente já havia comentado, é a capacidade do vírus sofrer mutações muito rápido. Olha só, não é que o corpo não produz anticorpos, o problema é que os anticorpos não acontecem à velocidade de reprodução do vírus. Aqui o vírus, aqui o soro. Então, no tempo A, eu não tenho capacidade aqui, nenhuma capacidade de neutralizar, porque eu estou totalmente suscetível. Mas o tempo passa, e à medida que o tempo passa, já são produzidas respostas contra o vírus A. Só que o problema é que no tempo B, né, nesse momento aqui do tempo B, eu tenho um soro já que é capaz de combater o vírus A. Só que nesse tempo aqui,
né, o vírus já se mutou para uma outra forma que não tem anticorpos, e assim sucessivamente. Então, quando eu olho, tipo, no tempo X, está sendo produzido o anticorpo, só que o vírus já mudou muito. Então, ou seja, o vírus ele se altera de uma forma muito mais rápida do que o sistema imunológico consegue produzir os mecanismos de defesa. E é por isso que ele se alastra. Isso também pode ser aplicado, por exemplo, para células cancerígenas, que se multiplicam muito rápido e impedem que o sistema imunológico reconheça as células que são cancerígenas. Então, o princípio aqui se aplica da mesma forma. Não é que o corpo não produz os mecanismos, os anticorpos, as células de defesa. O que acontece é que não consegue acompanhar a velocidade que o vírus está sendo modificado. E aqui só mostrando aí moléculas que são importantes, principalmente GP120. Essa aqui é uma estrutura tridimensional, tá? Então aqui o sítio de ligação de CD4 em amarelo, e aqui as moléculas aí importantes do vírus que vão se associar. E o que acontece é que esse vírus, muitas vezes ele pode apresentar uma estrutura aí com muitas moléculas de açúcares ao redor, o que impossibilita o próprio reconhecimento dos anticorpos.